Formação e prestação de serviços à comunidade de toda a região do Alto Tietê. Estamos sempre ligadinhas e ligadinhos com você no AM 1070, redemetropolitana.com.br, ou você pode baixar o aplicativo da rádio no seu celular. E agora já estamos ao vivo no Facebook, no Instagram e no YouTube com um convidado muito especial, ele que é presidente da Associação dos Assistentes Agropecuários do Estado de São Paulo, a Agroesp, Sérgio Diel. Hoje aqui na Rádio Metropolitana, o nosso convidado para falarmos mais sobre as casas de agricultura e a importância delas também para a nossa região do Alto Tietê. Bom dia para você, Sérgio. Bom dia, Marilei. Bom dia, ouvintes da Rádio Metropolitana. Prazer recebê-lo. Prazer é meu. Vamos falar um pouquinho o que é a Agroesp, só para a gente contextualizar o trabalho de vocês em relação ao que está acontecendo em relação ao governo do Estado de São Paulo. O que é a Agroesp? A Agroesp é a Associação dos Assistentes Agropecuários do Estado de São Paulo. É a entidade que representa os engenheiros agrônomos, médicos veterinários e zootecnistas que atuam em 3 coordenadorias da Secretaria de Agricultura e Ambiente do Estado de São Paulo. E vocês fazem um trabalho muito próximo ali do dia a dia, né, do agricultor, da agropecuária, para poder defender os interesses em todo o Estado de São Paulo, é isso? Exatamente. Nós atuamos na Coordenadoria de Defesa Agropecuária e na antiga Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, hoje CDRS, que as casas de agricultura estão subordinadas à Coordenadoria de Defesa Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável. Até agora não acostumei com a nova denominação ainda. E o que está acontecendo, né? Só sabemos que esses espaços que auxiliam os agricultores correm o risco de fechar também aqui na região do Alto Tietê. Conhecidas como as casas de agricultura, esses locais servem como orientação aos produtores rurais, que vão desde financiamentos até o plantio da produção. Aqui na nossa região, o Condemate, que é o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê, já anunciou que está mobilizando lideranças para assegurar a manutenção da estrutura e também as casas de agricultura. O que vocês estão entrando nesse momento, né, nesse embate com o governo do estado em relação ao fechamento das casas das agriculturas? Desde que o secretário Gustavo Junqueira tomou posse na Secretaria da Agricultura, ele vem promovendo uma desconstrução do trabalho que principalmente a CAT e a Defesa Agropecuária vem fazendo no estado de São Paulo. O primeiro ato dele, um dos primeiros atos do secretário Gustavo Junqueira, foi mudar o nome da CAT, que é uma entidade reconhecida até internacionalmente, e descaracterizou totalmente a entidade. A hora que você muda o nome, você descaracteriza a identidade da instituição. E aí, todas as medidas que vêm sendo tomadas no sentido de desconstruir o trabalho que foi feito pela CAT e pela Defesa. Ele trouxe também para a Secretaria da Agricultura a atividade ambiental, uma parte da atividade ambiental que era da Secretaria de Meio Ambiente, apequenando a Secretaria do Meio Ambiente e trazendo para nós atribuições que para nós não temos tradição em desenvolver essas atividades. Porque uma coisa é você fazer projetos para os produtores de reflorestamento, projetos de recuperação de áreas degradadas, de áreas de APP. Agora, outra coisa é trazer a responsabilidade ambiental para uma entidade que não tem essa tradição. Para vocês terem uma ideia, Marilei, nos últimos 7 anos, nós desenvolvemos aí um programa um acordo de empréstimos com o Banco Mundial, denominado Microbacias 2, onde nós trouxemos aí para quase 300 organizações de produtores, nós colocamos subvenções para eles poderem colocar pequenas agroindústrias em suas organizações para que eles pudessem ter acesso ao mercado. Então a CAT ela vem nos últimos 20 anos trabalhando com política de Estado, porque desde que surgiu aí o conceito do desenvolvimento rural sustentável, a CAT ela passou também a desenvolver políticas e programas para atender os interesses coletivos da sociedade. Além de atender os interesses individuais dos produtores, que seriam melhorar sua produtividade, melhorar suas condições de vida, mas interesses individuais, nós também passamos a atender esses interesses coletivos da sociedade. Eu vou te dar um exemplo.
infiltração de água, que passa pela conservação do solo, pela recuperação de nascentes, agricultura orgânica e a agroecologia, que são aí setores que o consumidor está apontando hoje. O consumidor hoje ele não quer mais consumir muito agrotóxico, ele quer produto de qualidade. Então são setores que a iniciativa privada não tem interesse. Então o Estado tem que ser forte aí. Quer dizer, todo esse trabalho foi totalmente ignorado pelo secretário Junqueira, certo? Como se a instituição não estivesse fazendo nada. Tá? Então, na realidade, hoje, existe aí uma proposta de decreto do secretário de Agricultura, onde ele monta uma estrutura muito grande no gabinete dele, uma estrutura composta por 3 subsecretarias, 12 coordenadorias, a maioria delas na área administrativa, na área de coordenação e na área de assessoramento. E ele corta todas as casas de agricultura do estado de São Paulo, são quase 600 municípios, ele corta essas casas de agricultura e também corta as unidades da defesa agropecuária, que são unidades importantes para garantir a qualidade do produto para o consumidor. Então é isso que está ocorrendo, uma supervalorização da atividade meio em detrimento da atividade fim do Estado, que é a prestação de serviço. No nosso caso, atender o produtor rural. Eu entrevistei o secretário de Estado da Agricultura, o Gustavo Junqueira, e ele fala de uma reestruturação em todo o atendimento que está sendo feito na Secretaria de Agricultura em 645 municípios do estado de São Paulo. Ele fala em uma reestruturação. Vocês já sentaram com ele para conversar sobre essa reestruturação? Porque ele não fala em fechamento, ele fala em readequação. Como que vocês estão conversando com o governo do estado em relação a isso? Não existe conversa. Desde que o secretário Junqueira assumiu, a Secretaria de Agricultura, que é um órgão que sempre trabalhou de forma descentralizada, trabalhou com autonomia de decisões e cobrança de resultado, tá? Não houve qualquer tipo de diálogo com os servidores. Ele trouxe para o seu gabinete pessoas externas da secretaria, todas pessoas em cargos de livre provimento, a maioria delas sem tradição no setor, sem conhecer o setor agropecuário, e aí formularam essa reestruturação. Ela é a única e exclusiva responsabilidade do secretário de Agricultura. Apesar de a Agroesp ter procurado o diálogo desde o início, isso nunca ocorreu. É tudo feito unilateralmente, de cima para baixo, pelo secretário Gustavo Junqueira. Agora, Sérgio Diel, vocês, a Agroesp, né, a Associação dos Assistentes Agropecuários do Estado de São Paulo, é uma entidade forte, né? Por que vocês não solicitam uma audiência para conversar, para tentar entrar num acordo? Porque o secretário fala que não estão fechando as casas de agricultura e que está fazendo uma reestruturação. Essa reestruturação não seria também um avanço para o governo do estado de São Paulo poder mobilizar o trabalho que está sendo feito no dia a dia das cidades? Marilei, em nenhum momento, isso eu quero deixar bem claro aqui, em nenhum momento a Agroesp, a nossa categoria, é contrária à modernização do serviço público. Nós somos favoráveis à modernização do serviço público, nós entendemos que da maneira que está, não dá para, porque nós temos aí uma estrutura ociosa, nós somos totalmente favoráveis, mas num processo de construção, dentro de um diálogo, onde sejam ouvidos os setores interessados, as lideranças dos produtores rurais, as lideranças de servidores, o governo. Eu acho que todas as partes têm que ser ouvidas no processo. O que não dá é o que está ocorrendo. Eles partem de premissas totalmente equivocadas, formuladas não sabemos por quem, segundo ele, de uma consultoria externa, que até hoje ninguém sabe quem é essa consultoria, mas são premissas totalmente equivocadas. E se você partir de premissas equivocadas, o resultado vai estar comprometido. E apesar de ele falar que as casas de agricultura não serão extintas, se você olhar no organograma que ele apresenta, não constam mais as casas de agricultura. Todas elas serão extintas, sim. O que ele propõe é uma nova forma de trabalhar, que nós não sabemos como, porque quando a gente pergunta, eles falam que isso é operacionalização. A impressão que nós temos é que eles fizeram uma proposta de reestruturação e não sabem exatamente o que fazer. E tanto isso é verdade que nós fomos convidados, após 2 anos, fomos convidados pelo secretário Junqueira numa reunião no seu gabinete,
E essa reunião ocorreu em 2 momentos. Num primeiro momento, ele nos apresentou a reestruturação. E eu questionei, essa reestruturação está em discussão, podemos fazer proposta? E ele foi enfático e disse, essa reestruturação já está definida, não está em discussão. E no segundo momento, ele veio pedir o apoio para nós implementarmos essa estrutura nova, entendeu? Auxiliá-lo em programas. Então a impressão que tem é o seguinte, é um secretário que trabalha do umbigo para dentro, porque ele nos diz que isso é uma proposta de futuro. Mas a realidade é que se você não cuidar do presente, você não vai ter o futuro. E hoje a Secretaria da Agricultura, há quase 2 anos, não tem uma proposta para o presente. Nós estamos há 2 anos sem um alinhamento de trabalho, sem uma diretriz, sem programas, sem propostas. O que existe hoje são grifes, são slogans que ele usa, cidadania no campo, que não é nada mais do que um processo de municipalização das casas de agricultura, piorado, porque ele conseguiu piorar o processo, e daí a economia circular, ninguém sabe o que é isso, é outra grife, e um programa mais gestão, mais renda, que ninguém também ainda não decolou. Então, a proposta de futuro que ele propõe não vai existir porque ele não está cuidando do presente. E se você não consegue formular um plano para 4 anos, ele quer formular um plano para 10 anos, baseado em premissas equivocadas. Porque ele diz que o atendimento ao produtor pode ser feito via internet. Só que hoje, 12% dos produtores têm internet, entendeu? E quase a maioria não acessa, não consegue acessar a internet. Então são premissas equivocadas. Ele ignora que a CAT executa a política de Estado, não é aquele atendimento individual para o produtor. Quer dizer, são pessoas que não conhecem a realidade do setor agropecuário e não conhecem a realidade dos municípios de São Paulo. Nós tivemos aqui, né, o secretário dando entrevista aqui na rádio. Na semana passada, o secretário esteve no gabinete do prefeito Marcos Melo, com vários agricultores e representantes também do Condemate, que são prefeitos da região aqui do Alto Tietê, que é o Cinturão Verde também, você conhece bem, aqui no estado de São Paulo. Segundo o secretário, o estado conta com 80 casas de agricultura e, de acordo com o processo de modernização e reestruturação da pasta, serão mantidas 32 nas regiões administrativas do estado de São Paulo. O objetivo é ampliar e modernizar o serviço oferecido aos produtores, retirando a parte administrativa das funções dos técnicos para que eles possam estar mais presentes no campo, auxiliando os produtores. E ele também falou que toda essa reformulação será discutida com os produtores e os municípios. Foi o que o secretário disse. E, inclusive, aqui na região do Alto Tietê está tendo uma mobilização através do prefeito de Guararema, que é o presidente do Condemate, o prefeito Adriano Leite, para que a região do Alto Tietê também seja ouvida nesse caso. Ele, segundo o secretário, ele está aberto ao diálogo. Olha, na verdade não são 80 casas de agricultura, são quase 600 casas de agricultura instaladas no estado de São Paulo, praticamente em um município. Dessas 600 casas de agricultura que estão instaladas, eu acho que existem em torno de quase 250 que existem técnicos no quadro. E umas 90, 100, eu não sei precisar exatamente, que são convênios com as prefeituras. Então não são 80. São 80 regionais, são 40 regionais da assistência técnica e 40 regionais da defesa. Essas 40 regionais serão reduzidas para 16, tá? Mas a questão não está na redução das regionais. A questão está na extinção das casas de agricultura, que é a atividade fim. Entendeu? Que são os profissionais que estão ali no embate direto com o produtor, no dia a dia, tentando resolver os problemas dos produtores, trazendo os problemas dele para a secretaria para procurar solução. Quer dizer, é atividade fim que está sendo extintas. Tá? Agora, em relação aí, que o secretário está procurando diálogo, ele está procurando diálogo para implementar a estruturação. Tá? Ele não está colocando em discussão a reestruturação, entendeu? Pelo menos para nós não foi colocado isso. Se nós vamos manter as casas de agricultura, porque existem formas de a gente fazer essa modernização, entendeu? Isso nós somos totalmente favoráveis. Em vez de ter um técnico para o município, nós vamos procurar nos municípios
aqueles municípios que realmente necessitam do trabalho da Casa de Agricultura, quais municípios têm uma estrutura que pode assumir esse trabalho, tá? Porque não pode ser colocado, jogado para o município essa atividade de extensão rural. Porque a grande maioria dos municípios de São Paulo são pequenos municípios com graves problemas financeiros aí, e problemas administrativos e financeiros, e muitos deles não têm condição de contratar técnicos para executar essa atividade. Mas isso pode ser feito regionalmente, Sérgio? Porque, assim, a gente sabe que o município, são 645 municípios no estado de São Paulo. A gente fala em muito regional, por exemplo, a regional do Alto Tietê, a regional lá de Piracicaba ou de Campinas. Não tem como fazer isso regionalmente? Claro que tem. Eu acho que nada resiste ao diálogo. Entendeu? Através do diálogo, você consegue construir uma proposta que atenda a todos. Da forma que você colocou, seria ideal você promover aí as discussões em nível regional, porque são realidades diferentes. Totalmente. Aqui é totalmente diferente de Piracicaba, de Totalmente onde você é, diferente. por Então, se exemplo, você pegar a regional lá, a região do Pontal do no Paranapanema, outro lado, né? entendeu? A região de Registro, que são os bolsões É. mais pobres aqui dentro de São Paulo, é Vale do totalmente Paraíba é diferente. outra realidade. Outra realidade, a região de Piracicaba, Campinas, que Piracicaba. são regiões mais ricas. Então, essas discussões e essa análise tem que ser feita em nível regional. Cada um tem a sua realidade, cada um tem a sua vocação agrícola, entendeu? Sim, também. Então, você tem que considerar a vocação. Às vezes, o município tem muita propriedade, mas a cana-de-açúcar não necessita tanto do apoio da secretaria. Algumas commodities, porque o grande produtor, geralmente em São Paulo, ele planta commodity. Tá? Então, muitas vezes, ele não precisa do auxílio da secretaria, ele tem como pagar por uma consultoria, por uma assistência técnica, mas o pequeno produtor, a agricultura familiar, eles não têm como pagar por esse serviço. Aproveitando, né, esse espaço que a Rádio Metropolitana está abrindo para o diálogo, para ouvirmos todas as partes, porque nós já ouvimos também o secretário Gustavo Junqueira numa entrevista aqui na. A semana passada ele esteve aqui em Mogi, na região do Alto Tietê, depois que até mesmo produtores procuraram as autoridades aqui da cidade para entender o que estava acontecendo. O que você diria para o secretário Gustavo Junqueira, até para abrirmos um diálogo de ouvirmos todos os lados dessa questão e resolvermos mesmo essa modernização com estruturação para o governo do estado de São Paulo? Porque a gente fala também muito de, não sei se esse é o caso, tá? Mas muitos órgãos ociosos, fazer mesmo, enxugar a máquina de uma maneira operacional que seja importante para o agricultor, importante para o agropecuário, né, para o agropecuarista, é importante para quem lida com a nossa terra e com o nosso dia a dia da nossa alimentação também. Em nenhum momento a Agroeste se posicionou de forma contrária à reestruturação, à modernização do serviço público. Bem porque nós entendemos perfeitamente que a estrutura da Secretaria da Agricultura faz muito tempo que não existe uma reestruturação. Porque esse enxugamento aí do serviço público, ele não é de agora, ele já vem ocorrendo desde que há mais de 20 anos. Então hoje nós temos casas de agricultura, prédios em torno de 300, 350 metros, com um técnico. Então nós não estamos aqui tentando manter o status quo, quer dizer, manter situações indefensáveis. Não. Até eu disse isso para o secretário, disse isso no gabinete para ele, tá? Porque eu disse a ele que se nós tivéssemos que nos opor, poderia esperar da Agroesp um adversário leal. Então o que eu estou falando aqui, eu disse para ele, nessa reunião. Eu pedi a ele que ele saísse do gabinete, entendeu? Que ele está muito em São Paulo aqui no gabinete, que ele saísse e se aproximasse mais da ponta, que fosse ouvir a ponta e não ficasse só ouvindo os assessores dele no gabinete que pouco conhecem do setor rural. Foi a primeira coisa que eu pedi a ele, entendeu? Vai conhecer o setor, porque ele afirma que os municípios têm condições de assumir e não tem. Nós sabemos que não tem, entendeu? Então eu acho que o que eu pediria ao secretário que ouvisse um pouco mais, tá? Antes de tomar decisões. Eu quero aproveitar as manifestações que estão tendo aqui no meu Facebook, no Instagram também, as pessoas mandando mensagem no YouTube e no nosso WhatsApp, dizer que eu estou à disposição, tá? Principalmente as pessoas aqui comentando, né? O próprio Francisco Santos comentando do meu papel aqui em relação a ajudar os agricultores e ajudar também, né?
a entendermos exatamente como que é essa operacionalização, essa reestruturação. Sabemos que precisamos enxugar a máquina, sim, de modernização, precisamos muito, mas é tudo isso além do diálogo, com o entendimento de que não vamos prejudicar os nossos agricultores, que é isso que a gente tem falado muito aqui na Rádio Metropolitana, inclusive na semana passada. Então, eu vou deixar em aberto aqui para o secretário Gustavo Junqueira voltar aqui na Rádio Metropolitana, inclusive ao vivo aqui no nosso estúdio, como está o Sérgio Diel, que é presidente da Associação dos Assistentes Agropecuários do Estado de São Paulo, bem como todos os prefeitos da região do Alto Tietê, do Condemate, que estiveram a semana passada no gabinete do prefeito Marcos Melo, para poder também falar sobre esse assunto e defender os nossos agricultores. Mogi, a região, é o cinturão verde do Estado de São Paulo. Nós temos grandes produtores aqui e a gente tem que defender a nossa terra. Sim. E o Estado de São Paulo, para vocês terem uma ideia, o Sérgio Diel veio de Piracicaba, a sede da Agroesp é em Campinas. E pediram para que eu abrisse um espaço para falarmos sobre esse assunto, que é um assunto de interesse de todos nós. Porque todo mundo se alimenta. Todo mundo precisa do campo, não é verdade, Sérgio? Verdade. Então, eu quero te agradecer por ter vindo, por falar abertamente sobre esse assunto, abrindo esse diálogo também com todas as autoridades do Estado de São Paulo, com os prefeitos, com os agricultores, e me coloco à disposição para conversarmos mais sobre esse assunto. Pode ser? Não, pode ser. Eu acho que nós estamos à disposição, nós sempre procuramos o diálogo. A nossa entidade sempre foi uma entidade de diálogo. Com todos os governos que passaram, nós sempre tivemos um bom relacionamento por meio do diálogo. Uhum. Eu só queria acrescentar que os prejudicados não serão os servidores. Porque os servidores, a economia que vai ter, isso é pífia. Porque os servidores vão continuar, alguns vão perder, mas é uma minoria. A economia é pífia. Então não estou aqui defendendo benesses para servidores, não. Uhum. O que nós estamos aqui é dizendo que os maiores prejudicados por isso serão os pequenos produtores, a agricultura familiar, os consumidores, porque não é só assistência técnica, também a defesa agropecuária. Uhum. O enfraquecimento da defesa agropecuária, com certeza vai afetar aí a qualidade dos produtos para o consumidor. Ele também quer passar a inspeção dos abatedouros, ele quer terceirizar, passar para a iniciativa privada. Tá? Isso pode comprometer a qualidade das carnes, entendeu? Então são setores delicados para você pensar em privatizar. Uhum. Então eu deixo bem claro aqui que nós estamos aí totalmente dispostos ao diálogo, desde que haja a intenção do secretário também em rever essa proposta absurda que não serve para ninguém. Podemos construir uma estrutura moderna, enxuta, sem prejudicar a atividade fim. Quero agradecer ao Sérgio Diel, que é presidente da Associação dos Assistentes Agropecuários do Estado de São Paulo, deixar aberto aqui o diálogo com o governo do Estado, através até de toda a estrutura aí dos agricultores, dos próprios servidores que estão preocupados, né, com essa movimentação toda, e trazemos aqui todos os esclarecimentos, porque para a nossa região esse assunto é muito importante e as casas da agricultura também são importantes para que a gente tenha essa estrutura para o nosso agricultor, para o homem do campo. Então, a gente deixa aberto esse diálogo, tá? Agradeço o Sérgio por ter vindo e também para a gente prestar maiores esclarecimentos para outras entrevistas. Combinado? Combinado. Nós que agradecemos. Espero que o secretário da Agricultura se abra para o diálogo e não chame mais de mau caráter quem se opõe às suas ideias. Entendeu? Eu acho que numa democracia, um secretário de Estado não pode nunca abaixar o nível do debate. Tá? Tem que saber entender que as posições divergentes fazem parte da democracia. Eu que agradeço o espaço. Toda unanimidade é burra, né, Sérgio? Exatamente. Então, e para o Francisco Santos, que está falando para eu falar sobre os presos, vereadores presos aqui de Mogi, vou falar em seguida aqui no nosso Radar Noticioso. Lembrando que ao vivo no Facebook, no Instagram e no YouTube eu faço as entrevistas. Mas a Rádio Metropolitana é só você clicar lá e acompanhar o Radar Noticioso, redemetropolitana.com.br, baixa o aplicativo no seu celular, ou então a M1070 para nos acompanhar. Se você tiver dificuldade, entra no meu site marilei.com.br, clica lá e você ouve o Radar Noticioso, que daqui a pouco eu vou falar sobre esse assunto aqui na Metropolitana. Não saia daí.